Olá, queridos professores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Inês Araújo e neste encontro a gente vai trocar conhecimentos sobre a nossa estimada língua portuguesa. Como diz o bom poema, é a última flor do lácio, inculta e bela. Vamos então para a nossa primeira questão. E nós vamos iniciar a nossa revisão focando em interpretação de texto. Eu deixei aqui como texto base este que fala sobre inteligência artificial. Está aqui no primeiro slide para que você o leia com calma, tudo bem? E nós vamos então para a nossa primeira questão para a gente ganhar tempo. E olha, fica tranquilo, tá? Porque a gente consegue refletir e resolver essa questão sem precisar do contexto geral do texto. Por este trecho aqui, a gente já consegue resolver sem obstáculo nenhum. Vamos ler agora a assertiva. No encerramento do texto, ao afirmar: quem sabe a gente não escolhe usar a tecnologia para um futuro mais inclusivo e menos desigual. A função da linguagem que se destaca é a, e nós temos aí quatro alternativas. Vamos descobrir agora qual é o gabarito desta questão. Veja bem, no trecho, quem sabe a gente não escolhe, perceba que o autor ele está se incluindo, ele está fazendo um agrupamento que abarca tanto ele próprio como você, leitor. Daí, a gente já pode eliminar de imediato a possibilidade de que esse texto seja, né, tenha uma linguagem referencial. Por quê? Porque a linguagem referencial, que é a nossa alternativa D, ela é neutra, ela é informativa. Nela, o autor se distancia do leitor, porque ele quer apenas trazer as informações sem se envolver no texto. Claro que para manter a neutralidade. Então, o autor aqui está fazendo o oposto, ele se inclui nesse grupo, né? E aí, quando ele se inclui, ele implicitamente está utilizando de uma linguagem persuasiva. Olha a persuasão aqui. E por que ele está fazendo isso? Ele está, na verdade, fazendo um convite. Implicitamente, ele te faz um convite. Olha, quem sabe nós, não escolhemos usar a tecnologia para um futuro melhor, tá? Ele está tentando te convencer a fazer algo. E desta forma, a gente tem também já a possibilidade de descartar a alternativa C. Por quê? Porque embora este trecho ele seja um trecho bonito, né? Ele não brinca com as palavras, ele não traz rima, né? Ele não traz uma experiência estética, que é a função da poesia. Ele traz, na verdade, um convite, né, a uma ação reflexiva. Então, a letra C a gente também já descarta, porque essa função não é poética, tudo bem? A linguagem fática, né, que é a nossa alternativa de letra B. O autor busca testar o canal de comunicação com o leitor. Veja que para eu testar se o meu receptor, né, ou se o leitor está entendendo a mensagem, normalmente eu uso expressões como alô, oi, tá me ouvindo? Oi, você entendeu corretamente? Eu estou testando o leitor para saber se ele realmente está engajado ali com a mensagem que eu estou querendo transmitir. E aqui não é o caso, a gente não tem a utilização de nenhuma dessas expressões, né, que correspondem à função da linguagem fática. Portanto, queridos, nós temos como alternativa correta para essa questão a linguagem conativa, pela tentativa de envolver o interlocutor em uma ação reflexiva e social. Deixe-me falar aqui rapidamente sobre a linguagem, essa função conotativa, tá? Ela é uma função meio que comercial. Como assim, né? Ela, por exemplo, me faz lembrar
aquela propaganda antiga, não sei se todos saberão a qual propaganda eu estou me referindo, mas é uma da Caixa Econômica, que tinha uma musiquinha assim, ó. Vem pra Caixa, você também, vem! Veja que ele está tentando convencer o telespectador, no caso, né, a aderir à Caixa Econômica Federal. Então, na linguagem conativa, o autor sempre pede, né, ele tenta convencer, ele pede para que o leitor faça alguma coisa. E aí a gente pensa, poxa, realmente, né? Realmente a gente pode escolher fazer um futuro melhor através da tecnologia. Olha aí a intenção, né, do autor se desdobrando numa reflexão que a gente faz ao ler este trecho, tudo bem? Então, a nossa alternativa correta é a letra A, tá? A função da linguagem que se destaca neste trecho é a conativa, porque ela tenta envolver o interlocutor em uma ação reflexiva e social. E aí eu vou marcar aqui para a gente não ter dúvidas da alternativa correta. Letra A. E vamos agora para a próxima questão. E vamos evoluir aqui para a nossa próxima questão, cuja assertiva diz o seguinte: no trecho, um tipo de tecnologia que não pensa, não intui, não dispõe de consciência e, se tanto, simula a atividade cerebral humana. O termo em destaque cumpre a função de, e nós temos aqui as alternativas abaixo. Veja bem, quando o autor ele coloca esse trecho, ele está enumerando, tá, as limitações da inteligência artificial. Ela não pensa, ela não intui, ela não dispõe de consciência. Se muito, se tanto, ela consegue simular a atividade cerebral humana. E aí, vamos pensar um pouquinho sobre o verbo simular, tá? Simular carrega uma ideia de fingir ou de dar uma aparência de alguma coisa, tá? Nesse trecho, ele serve então para marcar uma distância entre o que a máquina faz, que é o quê? Processamento de dados, e o que o cérebro humano faz, que é uma atividade biológica e consciente. Então veja que há um distanciamento muito grande aí entre ambas as habilidades. Essa expressão "e se tanto", ela reforça ainda mais essa ideia de que a IA chega, no máximo, a ser uma cópia superficial. É tanto que, se a gente pensar, né, como que é o funcionamento da IA? Ela vai pegando todas as informações que estão disponíveis na própria internet e que são informações que foram produzidas por humanos para chegar a uma resposta e colocar ali os enunciados para a gente, né? Eu não sei se vocês já utilizaram o chat GPT, mas ele funciona dessa forma. Ele faz um apanhado ali de tudo que já existe de informação. Essas informações não foram criadas do nada, foram criadas por nós, seres humanos, e ela traz, né, essas informações num arranjo ali para gente ali, né, no chatzinho da ferramenta, tá? Então, dito isto, né, vamos analisar aqui as questões, tá? O termo em destaque cumpre a função de letra A, defender que a IA desenvolve intuição e consciência? De modo algum, porque olha só, o próprio texto está dizendo o oposto. Deixa eu destacar aqui para vocês. Olha o que o texto me diz, ó. É um tipo de tecnologia que não pensa, não intui e não dispõe de consciência. Então, como que ela poderia desenvolver a intuição e consciência? Tá? Letra A eliminada. Enfatizar o limite técnico da interação homem-máquina, esta alternativa também não é a alternativa correta para a nossa questão, tá? Posicionar a IA como substituta real da cognição humana,
novamente o texto traz uma ideia contrária, porque como que a IA poderia substituir a cognição humana se ela não tem as habilidades que nós temos, que é a de pensar, a de intuir e a de dispor de consciência? Nós fazemos as coisas, né? Claro que em determinados contextos, de forma consciente, tá? Então, a letra C também não há que se falar como alternativa correta. E nós temos, portanto, neste caso, a alternativa D, que é o nosso gabarito. É ressaltar que a IA reproduz superficialmente, tá? Olha só, a gente tem o vocábulo simula, que é o vocábulo, né, em destaque, e a gente tem aqui na alternativa D uma reprodução superficial do funcionamento da mente, tá? Como a gente havia falado, aliás, eu vou trazer aqui um exemplo que é o do papagaio, tá? Por exemplo, o papagaio, só para a gente finalizar a questão. Ele, dependendo do tipo de dono que ele tiver, né? Ele pode, por exemplo, aprender a dar bom dia ou boa tarde. Então, quando uma visita chega à casa, ele dá um bom dia. Isso significa que este papagaio saiba o que é dia ou o que é um bom dia? Ele não sabe. Por quê? Porque ele tão somente reproduziu, aprendeu a reproduzir a fala do dono, a fala do humano. E, portanto, isso funciona como uma simulação, tal qual no caso da inteligência artificial. Então, reiterando aqui, a nossa alternativa correta é a letra D de dado. E vamos para a próxima questão. E vamos ao enunciado da nossa atual questão. A dita inteligência artificial potencializa o que nós, pessoas, somos. Ocorre figura de linguagem denominada, e aí nós temos as alternativas logo abaixo. E deixe-me falar com você sobre a prosopopeia. O que é isso, né? Esse nome difícil, mas para uma coisa que é muito simples, tudo bem? Olha só. A prosopopeia acontece quando a gente dá características de gente para quem não, para coisas, né? Na verdade, para coisas que não são gente. Então, sentimentos, ações, inteligência, né? A gente atribui essas características a objetos ou a animais ou até conceitos que são abstratos, tá? Então, quando o autor, né, fala no trecho, a dita inteligência artificial potencializa o que nós somos, o autor ele está tratando a IA como se ela fosse um agente ativo, como se ela fosse alguém mesmo, que tem a capacidade de executar uma ação, tá? Que aqui no caso é potencializar, aumentar, impulsionar, no caso, né? Ela vai potencializar algo de propósito. E essa característica ela é inerente a seres humanos, mas quando a gente tem uma figura de linguagem que é a prosopopeia, a gente transfere esse tipo de característica, né, para uma coisa que não é uma pessoa, que não é um ser humano, tá? E se vocês pararem para pensar, olha só, o próprio nome inteligência, ele já é uma personificação, tá? Por quê? Porque inteligência anteriormente era algo que a gente só atribuía a seres humanos, concorda? Tá? Então, neste caso, aqui a gente vai ter como gabarito a nossa letra A. Deixa eu marcar ela aqui direitinho, olha. Prosopopeia, que personifica o conceito de inteligência artificial. E, Inês, por que não pode ser uma hipérbole? Porque a hipérbole é um exagero, tá? Então, se o autor dissesse, por exemplo, assim, a IA é a coisa mais poderosa de todo o universo infinito, isso seria uma hipérbole, tá? Mas dizer que ela potencializa é apenas
uma descrição de como ela funciona, tudo bem? Agora, anáfora, né? Por repetir os termos do mesmo valor semântico. A anáfora é quando a gente repete uma mesma palavra no começo de várias frases seguidas, tá? Isso acontece muito, pessoal, em música ou poesia. E aqui não tem repetição, tá? A gente não tem repetição nesse trecho. Mas aí, só para te dar um exemplo de anáfora, eu vou colocar aqui o meu dote musical, tá? Mas me lembra muito aquela música da Elis Regina com o Tom Jobim, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, um resto de toco, um pouco sozinho. Desculpa, gente, eu não sou muito boa com música, mas você vê que no início de cada verso, né, a gente tem o é pau, é pedra, tudo bem? Então, isso seria uma anáfora. E agora, por que que não pode ser também um eufemismo? O eufemismo, ele suaviza um juízo de valor negativo. Então, exemplificando aqui de forma bem prática, por exemplo, quando eu quero falar que alguém morreu, ao invés de falar que alguém morreu, porque essa palavra ela traz um aspecto muito negativo, né, para o nosso cotidiano, a gente fala fulano partiu. Então, eu entendo o que de fato aconteceu, mas de uma forma mais suave, uma forma mais implícita. Fulano partiu. E aqui, pessoal, nesse trecho não há que se falar em eufemismo, tudo bem? Então, reiterando, o nosso gabarito da questão é a letra A. Vamos evoluir, vamos seguir aqui com a nossa revisão. E agora vamos de análise sintática. Vamos ler aqui o enunciado. No trecho, surpreendentemente, as reações eram sérias, o que me levou a refletir sobre o afastamento da realidade. O verbo levou apresenta a regência verbal característica de verbo bitransitivo. Com base nessa estrutura, analise as alternativas e identifique a correta. Pessoal, vamos imaginar então o trecho "O que me levou a refletir", tá? O que me levou a refletir. Quem é o chefe desse trecho, dessa frase? É o verbo. E aqui a gente tem o verbo levou. A gente vai pensar então no verbo levar como se fosse um motorista de ônibus, tudo bem? E para esse ônibus viajar, ele precisa de passageiros e ele também precisa de um destino, tá? E eu estou falando isso pensando nesse contexto aqui da nossa questão, tudo bem? Então vamos aqui adiante. Na gramática normativa, quando um verbo precisa de duas informações para fazer sentido, tá? Quando ele precisa de dois complementos para fazer sentido, a gente chama esse verbo de bitransitivo. E até parece um nome difícil, mas esse bi, ele significa dois, tá? Como se fosse uma bicicleta que tem duas rodas, tudo bem? Então, bitransitivo. E aí, a gente tem a primeira informação referente ao verbo, tá? Quem ele levou? Ele levou eu, tá? É o pronome oblíquo que vai funcionar como um objeto direto, tá? Pronomes oblíquos funcionam como objetos diretos. Veja que ele tá, eu vou até destacar, ele tá coladinho aqui no verbo, olha, no verbo levou, sem preposição, tá? Porque nesse caso aqui, a gente fazendo a pergunta, né? Quem levou? Levou-me, mas eu não posso falar o que eu levou. Não tem sentido, né, isso? Então, a gente vai usar o pronome oblíquo me, o que me levou. Tudo bem? Essa é a nossa primeira informação. E aí a gente percebe que o me, né, esse pronome oblíquo, ele funciona como objeto direto. Por quê? Porque ele é um passageiro direto deste ônibus, tá? Ele entrou no ônibus sem precisar de nenhum degrauzinho.
E aqui a gente vai pensar no degrau como se fosse uma preposição. Esse passageiro aqui, ele é especial, ele não precisa de degrau para entrar no ônibus, ele entrou de forma direta. Aí agora, na segunda informação, né, a gente tem que perguntar, tá, ele levou ele levou eu, mas pra onde ele levou? Que é o nosso destino, tá? Então, ele levou a refletir. E aí a gente percebe que aparece a letrinha A, ali antes do verbo refletir. Por quê? Porque essa letrinha vai funcionar como um degrau. Neste caso, tá? Este passageiro, ele vai ter que subir um degrauzinho ali para entrar no ônibus e chegar ao destino dele. Tudo bem? Então, olha, olhando aqui, né? Dito isso, olhando aqui as alternativas, a gente vai analisar uma por uma, tá? A letra A diz que o verbo só tem um complemento, né? Ela está dizendo que o verbo levou é transitivo indireto, pois exige apenas um complemento introduzido pela preposição a, como em levou-me a refletir. Mas veja, esta alternativa ela é equivocada. Por quê? Porque antes de levar para algum lugar, eu tenho que levar alguém. Eu tenho que levar alguém para este lugar ou para esta ação a ser praticada, que é a de refletir. E neste caso é o eu, né? É o eu com o pronome oblíquo me, tá? Então aqui o verbo ele está me pedindo dois complementos. Um é o objeto direto, que é o me, e o outro é o objeto indireto, que é o a refletir sobre o afastamento da realidade. Portanto, ele não pode ser tão somente um verbo transitivo um verbo transitivo indireto. Aí na letra B, o que que ela diz? Ela diz que o verbo não precisa de nada, porque ele é um verbo intransitivo. Mas veja bem, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo por si só, tá? E essa alternativa, por que que ela não corresponde, né, ao nosso gabarito? Porque se eu disser só assim, olha, isso levou, você automaticamente vai perguntar, sim, levou, mas levou quem? Levou para onde? Tá? Então, não há que se falar em verbo intransitivo. Por exemplo, se eu falasse assim, eu dormi, o dormir aqui, ele tem um sentido completo. Eu não preciso de complemento para entender que eu dormi, tá? Mas o verbo levou, ele precisa do complemento para trazer clareza no nosso entendimento. Agora vamos para a letra C. Por que que não é a letra C, tá? Porque ela diz que a gente não precisa daquela letrinha A, que funciona como um degrau, tá? Ela aqui diz que o verbo levou é transitivo direto, pois o seu complemento é apenas o termo a refletir sobre o afastamento da realidade, sem necessidade de preposição. Mas o a ali antes de refletir está funcionando justamente como uma preposição. Então aqui a gente tem um verbo transitivo indireto, na verdade, tá? Nesse trecho específico, tudo bem? E aí, o que que nos resta, né? A nossa alternativa campeã aqui, que é a letra D de dado, tá? Por quê? Porque essa letra, essa alternativa diz que o verbo levou, ele é bitransitivo. Por quê? Porque ele tem dois complementos. É isso que eu estou falando aqui o tempo inteiro, né? O objeto direto me e o objeto indireto a refletir, que está devidamente preposicionado, porque quem leva alguém a algum lugar ou a fazer algo, tá bom? Então, essa é a nossa alternativa campeã e eu vou marcá-la aqui para a gente finalizar essa questão. E vamos para a próxima. Vamos aqui para a nossa próxima questão. O local da perfuração fica no platô antártico, no leste do continente, a quase 3.000 metros de altitude.
Em relação à classe gramatical, o termo destacado na frase trata-se de uma locução e nós temos as alternativas abaixo. Então, o termo que a gente precisa analisar é o do continente, tudo bem? E vamos aqui entender, vamos só relembrar o que é um adjetivo, tá? Adjetivo é aquela palavra que dá uma qualidade ou uma característica, tudo bem? Fácil essa, né? Tranquila. E nós vamos então pensar no que é uma locução, tá? A locução é quando a gente usa duas ou mais palavras para fazer o trabalho de uma só. Então, por exemplo, olha, se eu tenho aqui, ó, no trecho, né? Leste do continente. Esse termo em destaque, do continente, né? Ele está caracterizando o substantivo leste, tudo bem? Ele não é qualquer leste, ele é um leste específico daquele continente, do continente. E como é que a gente identifica uma locução adjetiva, tá? Basta a gente trocar as duas palavras que nos são apresentadas por um adjetivo só. Se der certo, é porque é uma locução adjetiva. Vamos tentar? Então, olha só. Amor de mãe, amor materno. Água da chuva, água pluvial. Leste do continente, leste o quê? Continental. Então, você percebeu como do continente virou um adjetivo quando eu fiz essa troca? Ele passou a ser o quê? Continental. E aí, se a gente consegue transformar esses dois vocábulos num adjetivo, a gente tem então uma locução adjetiva, tá bom? Vamos então analisar aqui as questões, tá? A letra A está falando que é uma locução substantiva, mas um substantivo é nome de coisa, tá? Seria, no caso, Antártida, Leste ou Platô, né? Nesse trecho. O do continente, ele está acompanhando um nome. Ele não funciona como um nome, ele acompanha um nome, tá? Então, não pode ser a letra A. A letra C, conjuntiva, né? Uma locução conjuntiva. Pessoal, as conjunções, elas servem para ligar frases, tá? Como, por exemplo, o mas, o porquê, o e, né? Do continente não exercendo essa função de ligar duas orações, tudo bem? Então, também não é a letra C. A letra D, locução prepositiva, aqui, né, onde a gente mais se confunde, porque uma locução prepositiva, ela termina com uma preposição, tá? Ela termina com uma preposição. Então, por exemplo, perto de, em cima de. No nosso caso aqui, o termo do continente começa com uma preposição, que é o de mais o, que virou do, tá? O que é típico, gente, de uma locução adjetiva, tá? Então, para além disso, ainda tem a questão que comentamos, né? A gente consegue substituir os dois vocábulos por um só adjetivo, do continente para continental, no leste continental. Então, nós temos aqui como gabarito da questão a alternativa B, tá? Nós temos aqui uma locução adjetiva. E vamos para a próxima questão. E vamos dar sequência aqui à nossa revisão com mais uma questão. Pensei que a casa onde uma criança mora, o primeiro anel da sua cebola, é um universo imenso, cheio de provocações ao conhecimento. O trecho destacado no fragmento acima sugere. Vamos só pintar aqui o trecho destacado. Ó, prontinho. É esse trecho aqui que a gente tem que analisar. E percebam uma coisa, pessoal, eu vou até pintar com uma cor diferente aqui, ó. Este trecho, ele está entre vírgulas, tá?
Então imaginem que o autor ele escreveu uma palavra e logo depois ele colocou o significado dela entre vírgulas para a gente não se perder. Isso é o que a gente chama na gramática normativa de aposto explicativo. E eu poderia, ao invés de usar essas vírgulas, usar parênteses, tá? Eu não, no caso, o autor, certo? Vamos dar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor, tá? Eu digo assim, olha, Pelé, o rei do futebol, fez 1000 gols. Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, fez 1000 gols, tá? O rei do futebol, que está entre vírgulas, ele está dando uma explicação de quem é o Pelé. E sabe o que é interessante aqui? Se eu retirar esta parte que está entre vírgulas, a frase não vai perder o sentido. Vamos fazer o teste, tá? Eu vou ler aqui o fragmento sem essa parte entre vírgulas. Pensei que a casa onde uma criança mora é um universo imenso, cheio de provocações ao conhecimento, tá? É claro que aqui a gente tem uma metáfora, mas isso não altera em nada a análise da nossa questão, tudo bem? Então vejam que eu retirei o fragmento ali, o primeiro anel da sua cebola, mas a frase continuou fazendo sentido. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente tende a confundir muito a função explicativa com a função restritiva, que é a nossa primeira alternativa ali, ó, a letra A, tá? Na explicativa, primeiramente, ela vem com o sinal visual das vírgulas, tá? Então, ela vai ser delimitada ali entre as vírgulas, mas isso não está restringindo, tá? Pelo contrário, isso está abrindo a frase para que o autor, ele é como se ele colocasse um crachá ali no elemento anterior, sabe? Ele coloca um crachazinho para poder explicar. Ele faz uma descrição extra para poder explicar aquele elemento anterior, que no caso aqui é a casa onde uma criança mora. Tudo bem? Agora, a restritiva, e aí a gente vai entender por que a letra A gente já pode descartar, tá? Como alternativa correta. A restritiva, ela, como o próprio nome diz, ela restringe. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, os alunos que assistiram à aula da professora Inês gabaritaram a prova de português. Veja, olha, não são quaisquer alunos que vão gabaritar a prova de português. São aqueles alunos que assistiram à aula da professora Inês, tá? E aí, nesse caso, se eu tirar esse trecho que delimita, tá? Que dá uma característica para os alunos, eu perco o sentido ali da frase, tá? Então, a restritiva, ela não vem sinalizada por vírgulas e ela tem esse caráter delimitador, ela fecha, tá? Ela coloca, no nosso caso aqui, né, no nosso exemplo, os alunos numa caixinha, tá? Quais são os alunos? Os alunos que assistiram à aula da professora Inês. Tudo bem? Então, por este motivo, a letra A não é uma opção para a gente, tá? E aí a gente vai entender também as outras questões até chegarmos, né, ao nosso gabarito, que eu acho que ficou muito claro para você, né, depois de tudo que eu disse aqui. Bom, a letra B, que é modo. O modo, pessoal, diz como algo foi feito, tá? Por exemplo, ele saiu rapidamente. O trecho, né, que a gente tem aqui no enunciado, em destaque, ele não indica um jeito de fazer algo, tá? Ele está indicando o que que um objeto é. A casa, né? O que que a casa é? Ela é, para a criança, o primeiro anel da cebola, tá? Claro, utilizando aqui de uma metáfora. A letra D, né? Afirmação. Na afirmação, a gente tem expressões de afirmação, tá? Então, são palavras como sim, com certeza, realmente,
que não é o caso aqui. Então, letra D, descartada. E a letra E é causa e consequência. Pessoal, para a gente ter uma causa e consequência, nós precisaríamos ter uma estrutura mais ou menos assim do tipo, ó, por que aconteceu isso? O resultado foi aquilo, tá? E aqui a gente não tem essa estrutura, a gente tem apenas uma definição poética, digamos assim, né, da casa onde a criança mora. E, portanto, a nossa alternativa correta é a letra C, tudo bem? C, que é explicação. Vamos para a próxima questão, eu te espero lá. E para nossa questão, a gente tem agora uma charge para a gente analisar, combinado? Olha só, a professora diz assim: João, conjugue o verbo merendar. E o João responde: Posso não, professora. Minha mãe ensinou que mentir é pecado. E nós temos então o seguinte comando: avalie as afirmações feitas sobre a charge. A assertiva número 1 diz assim, pessoal: a vírgula na frase proferida por João e na enunciada pela professora foi empregada em decorrência da mesma norma de pontuação. Pessoal, essa assertiva está devidamente correta, tá? A gente tem aqui o que chamamos na gramática normativa de vocativo. Quando a gente tem um chamamento, esse vocativo, ele precisa ser isolado por vírgulas. Observe que a professora fala assim, ó, João, vírgula, conjugue o verbo. E aí o João fala, posso não, vírgula, professora. Ambos estão isolando ali, né? A fala de ambos está com o vocativo isolado por vírgula, tá? E isso, pessoal, me faz lembrar de uma música do Chico César, tá? Que é muito interessante, assim, eu gosto muito de citar esse exemplo para a gente entender como que a vírgula, mesmo sendo tão pequenininha, ela tem uma função muito significativa dentro da língua portuguesa. Por quê? Porque dependendo do contexto, ela tem uma função semântica. E aí hoje eu estou muito cantora, né, gente? Então eu vou cantar um trechinho da música aqui rapidamente e vou conversar com vocês sobre ela, tá? A música é a seguinte, ó. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar, vamos ser francos. Enfim, eu quero que você foque no primeiro verso. Olha, respeitem meus cabelos brancos. Quando a gente ouve assim, no primeiro momento, podemos pensar que o Chico estava falando assim: olha, respeitem meus cabelos brancos, ó, meus cabelos que são brancos, respeitem meus cabelos, tá? E, inclusive, pessoal, por verossimilhança, né, meus cabelos estão ficando bem branquinhos, viu? Ah, tô muito bem abençoada. Então, voltando aqui à música. Todavia, quando a gente vai na letra da música, a gente observa que há uma vírgula isolando o termo brancos. Há uma vírgula, e isso faz toda a diferença. Olha só, vamos inverter, vamos colocar o termo branco no início do verso, tá? Então ficaria assim, ó: brancos, respeitem meus cabelos. Veja que eu mudei completamente o sentido do verso. Antes, sem a vírgula, brancos estava funcionando como um adjetivo, estava qualificando os cabelos brancos. Todavia, quando eu coloco a vírgula, eu tenho aqui um vocativo, e aí já não é mais um adjetivo, tá? É uma espécie de título, né? Eu estou me referindo aos brancos. Ei, pessoas brancas, respeitem meus cabelos, tá? Então, isso faz realmente toda a diferença e impacta de uma forma muito significativa determinados enunciados. E aqui, pessoal, a assertiva de número 1, ela está correta. Por quê? Porque você observa que João está isolado por uma vírgula ali na charge e professora, mesmo estando ao final do trecho, ela também está isolada por uma vírgula. Então, vamos ter mais atenção com o vocativo, porque, por exemplo, quando você dá um bom dia no WhatsApp, você vai dar um bom dia para o seu amor.
né? Aí você fala assim: amor, bom dia. Muitas pessoas fazem isso, não usa vírgula. Amor, bom dia, direto, né? Ou então, bom dia, amor, e não usa vírgula, quando na verdade deveria. Nesse caso, por se tratar de uma estrutura mais simples, está tudo bem, a gente entende, né, que a pessoa está fazendo um chamamento ao amor dela para dar um bom dia. Todavia, quando a gente tem estruturas mais complexas, como a que eu citei na música do Chico César, aí a ausência da vírgula pode mudar completamente o sentido, tá, da frase, da oração, e pode impactar o entendimento, né, do leitor, tá bom? Mas a nossa assertiva de número 1 está devidamente correta. Aí vamos para a assertiva de número 2. O verbo ensinar na charge foi conjugado no mesmo tempo e modo verbal do destacado na frase minha mãe aprendia muito facilmente quando era jovem. E perceba que o verbo ensinar na charge está conjugado como ensinou, tá? E aqui na frase que a banca traz está como o aprender, né? O verbo aprender está como aprendia. E aí, pessoal, a gente tem uma assertiva equivocada, tá? Incorreta. Por quê? Porque na charge ensinou, ele está no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, uma ação concluída no passado. Só que na frase de exemplo que a banca traz lá no enunciado, ele já está, o aprendia está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu tenho uma ação habitual, tá? Ela é habitual ou contínua lá no passado. São verbos conjugados em tempos diferentes. Então, essa assertiva está incorreta, tá? Agora, vamos para a assertiva de número 3. Em posso não, professora, houve omissão do pronome eu. Isso gerou no contexto uma oração ininteligível. Ô, gente, tá incorreto, tá? Embora ocorra, né, nessa oração uma omissão do pronome, que é o que a gente chama de sujeito oculto, né, ou desinencial, a frase ela tá perfeitamente inteligível, tá? Ela tá compreensível. Dentro desse contexto da conversa, a gente consegue entender perfeitamente que o João ele tá falando dele mesmo, tá? Então, alternativa 3, incorreta. E a alternativa 4? O verbo conjugar foi empregado na segunda pessoa do singular do modo imperativo. Pessoal, a alternativa também incorreta. A professora diz o seguinte: olha, João, conjugue o verbo merendar. Como ela se dirige a ele pelo nome, né, que está na terceira pessoa, o verbo então fica na terceira pessoa do singular do imperativo, que equivale ao você. Se fosse a segunda pessoa do singular, né, como a banca trouxe ali na assertiva, seria o pronome tu, conjugue, né, conjuga tu, tá? A forma correta seria conjuga tu. Mas ela, a professora, disse conjuguei. E nós temos então o verbo na terceira pessoa do singular, do imperativo, que equivale ao pronome de tratamento você, tá bom? Então, essa alternativa também está incorreta. E, portanto, pessoal, o gabarito da questão é a letra D. Apenas a assertiva de número 1 está correta, que é aquela que diz respeito ao isolamento dos vocativos por meio do uso da vírgula. Tudo bem? Vamos evoluir, eu te vejo na próxima questão. E vamos para mais uma questão, meus queridos. Olha o que o enunciado nos traz. Com base no trecho, o planeta, a natureza e suas configurações originais existem há 4,5 bilhões de anos.
Assinale a alternativa correta sobre a concordância verbal do verbo existem. Eita, esse verbo existem é bom para a banca fazer pegadinha com a gente. Vamos analisar aqui, tá? Primeiro, o fragmento que a assertiva nos traz, tá? A gente identifica o verbo, vamos marcá-lo aqui, a gente já sabe que é o verbo existem, e para identificar o sujeito, a gente faz a pergunta, né? Quem é que existem? Quem é que existem? É o planeta, é a natureza e suas configurações originais. Então vejam que o meu sujeito ele é composto de três partes: planeta, natureza, suas configurações originais. Desta forma, dito isto, eu tenho o quê? Eu tenho um sujeito composto. E o sujeito é aquele sobre o qual nós fazemos uma determinada declaração, certo? Certo. O verbo, ele precisa sempre concordar com o sujeito, tá? Então, se a gente tem um sujeito simples, o verbo ele estará não flexionado. Agora, se a gente tem um sujeito composto, esse verbo precisa obrigatoriamente ser flexionado para o plural. E, gente, parece muito óbvio isso que eu estou falando, mas eu vi uma questão esses dias de língua portuguesa e eu fiquei de queixo caído, porque na questão, né, na assertiva, a banca trazia um verbo flexionado no plural, com um sujeito composto, e ela dizia que aquela estrutura estava correta porque o sujeito concordava com o verbo. O sujeito concordava com o verbo. E aí a maioria dos candidatos errou esta questão, embora ela pareça estar corretíssima. Sabe por quê? Porque não é o sujeito que concorda com o verbo, é o verbo que concorda com o sujeito. Por conta desta pegadinha, muitos candidatos erraram a questão. Então, estejamos atentos, atentas a esses detalhes, tá? Que eles fazem toda a diferença na nossa questão. Vamos então analisar aqui item por item, tá? A letra C ela coloca aqui que o verbo existem está no plural, pois o verbo existir tem concordância impessoal. Olha, olha o que a letra C está trazendo para a gente, pessoal. O verbo existir, ele é um verbo comum. Ele é um verbo comum. Se o sujeito for plural, ele vai para o plural também, tá? Ele não é um verbo especial. Agora, quem é impessoal e que fica sempre no singular, por isso que essa alternativa C não tem pé nem cabeça, tá? O verbo impessoal que fica sempre no singular é o verbo haver com o sentido de existência, tá? Então, não temos a letra C como gabarito desta questão, tudo bem? E por que que também não é a letra B, pessoal? Olha só, ela diz que o verbo existem está no plural, mas deveria concordar com o núcleo, o planeta, que é singular. Ora, no sujeito composto, pessoal, o verbo não escolhe apenas o primeiro núcleo para poder concordar, tá? Quando o sujeito vem antes do verbo, ele precisa abraçar o grupo todinho. É todo mundo, tá? São todos os núcleos. Então, esta alternativa também está incorreta. E por que que não é a alternativa A? Olha só, vamos analisar aqui. O verbo existem deveria estar no singular, pois se trata de um sujeito composto com o sentido de existir, cuja regra de concordância exige o uso do verbo no singular. Gente, não existe regra que exija singular para o verbo existir, tá? Com sujeito composto. Pelo contrário, a regra é muito clara, tá? Se o sujeito é composto, ele pede o plural, tudo bem? Ele só não vai pedir o plural
caso nós tenhamos o verbo haver, não confundam, tá? Neste caso, ele não flexiona, mas aqui a gente está tratando do verbo existir. E aí, pessoal, a gente tem, obviamente, como gabarito da nossa questão, a letra D. Olha só, o verbo existem está no plural, concordando com o sujeito composto, o planeta, a natureza e suas configurações originais. Vamos lembrar, tá? O verbo é quem concorda sempre, sempre com o sujeito. Tudo bem? Então, se eu tenho um sujeito composto, eu tenho um verbo flexionado no plural. Finalizamos essa questão e eu te vejo na próxima. E vamos para uma questão, queridos, de concordância verbal. O enunciado diz o seguinte: a checagem de fake news em postagens não é feita por uma equipe da Meta, ela é feita por agências credenciadas junto à Rede Internacional de Verificação de Fatos, uma entidade não partidária dedicada à checagem de fake news. E o comando é o seguinte: em relação à concordância verbal, é correto afirmar que o. E aí, pessoal, vamos entender aqui o seguinte para a gente analisar essa questão. Na gramática, quem manda no verbo é o substantivo, tá? No nosso caso, o substantivo principal, que a gente chama de núcleo, tá? A gente até viu isso na questão anterior. Nesse caso aqui, qual é o nosso núcleo, né? O nosso substantivo principal? Checagem. Eu vou até marcar, destacar aqui, para a gente ter uma compreensão mais clara, tá? Então, olha, vamos imaginar que a palavra checagem, ela é o chefe da empresa em que você trabalha, tá? Ela é o chefe. O chefe, aqui neste contexto, é uma pessoa só, tudo bem? E aí o verbo, ele é o funcionário. Ele é o funcionário do chefe. Gente, o funcionário, ele tem uma única obrigação na vida, que é o quê? Obedecer ao chefe, né? Essa é a única obrigação de um funcionário. E no nosso caso aqui, o funcionário é o verbo, tá? Se o chefe está no singular, o funcionário fica no singular. A checagem é. Se o chefe estivesse no plural, porque ele manda ali, né, na parada toda, o funcionário teria que mudar para o plural também, tá? Então seria: as checagens são. E aí, pessoal, por que que a letra D é o gabarito da nossa questão, tá? Ela diz exatamente isso, só que com palavras mais chiques, né? Ela diz que o verbo é concorda com o substantivo checagem. E aí você pode pensar assim, poxa, Inês, mas e o fake news, né? A checagem de fake news. Fake news são várias notícias. Então é plural, né, não? Aí a gente acaba o quê? Querendo usar o verbo no plural. Só, queridos, que a gente precisa entender o seguinte, ó, o verbo, como funcionário, ele não liga para os ajudantes, tá? Ele não liga para os ajudantes do chefe, não. Ele liga apenas para o chefe principal, que é o núcleo. E aqui no caso de fake news, eu vou até marcar de uma corzinha diferente, olha. De fake news, ele é apenas um detalhe sobre a checagem, tá? O que não é feita pela Meta? A checagem, tá? É sempre importante a gente fazer essa pergunta. Por isso que o verbo ele ignora o plural de fake news, de news, tá? Ele olha apenas para o singular da palavra, do vocábulo checagem, tá bom?
Então, olha só, vamos analisar aqui item por item, tá? Perdão, alternativa por alternativa. O erro aqui da letra C, tá? Olha, o verbo é concorda no singular com o adjetivo feita, atendendo à regra de concordância verbal. Pessoal, o verbo não olha para a palavra feita para decidir como que ele vai ser escrito, tá? Como é que ele vai ser flexionado ou não. Ele olha sempre para o dono da frase, o sujeito. Ele olha para o chefe, tá? Que no nosso caso aqui é a checagem. E aí o erro da letra A e da letra B, tá? Essas alternativas, elas vão tentar te confundir com os nomezinhos difíceis, né? Adjetivo elíptico. A gente sabe que o que é elíptico, né? É algo que está oculto ali no texto. E, pessoal, esses adjetivos, né? Eles não estão ocultos, eles estão explícitos no texto. Só por aí a gente conseguia matar essas duas, sabendo que elas não correspondem ao gabarito da questão, tá? Mas a regra principal de quem manda no verbo continua sendo o substantivo checagem, tudo bem? Então, tendo isso em mente, a gente conclui que o nosso gabarito é a letra D de dado, tá? O verbo é concorda no singular com o substantivo checagem, atendendo à regra de concordância verbal. E aí, caso nós tivéssemos as checagens, aí sim nós teríamos não são feitas, né? Ao invés do não é feita no singular, nós teríamos não são feitas. Tudo bem? Porque o verbo sempre concordará com o sujeito. Perfeito? Finalizamos essa questão. Eu te vejo agorinha mesmo na próxima. Vamos lá. E vamos para nossa última questão. Bora, bora, olha só. A banca nos traz aqui, tá? Um fragmento de um texto. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Imagino que daqui a milhares de anos, quando a Terra for um deserto, exploradores de outras galáxias estudarão a nossa história. Descobrirão que entre os séculos 20 e 21, o planeta foi inundado por desinformação e conceitos fantasiosos. A mídia da época propagou equívocos e a estupidez tomou conta de lares, escolas e discursos políticos. Essa avalanche afetou a inteligência e o discernimento, marcando o declínio da civilização terráquea, um triste registro de nossa decadência. Queridos, mas que texto triste! Vamos aqui para o comando da questão, tá? No trecho, essa avalanche afetou a inteligência e o discernimento, marcando o declínio da civilização terráquea. O pronome essa foi empregado corretamente por quê? E aí, queridos, quando a gente tem o pronome essa, nós estamos falando aqui de uma referência anafórica, tá? Esse pronome ele vai funcionar como um dedo apontador da língua portuguesa. Por quê? Porque quando a gente usa essa, esse ou isso, geralmente a gente está apontando o dedo, né, para algo que já apareceu no texto, que já apareceu lá atrás, tá? Então a gente tem que pensar no texto, pessoal, como uma corrente, né? Ela é uma corrente. E aí o pronome, ele funciona como se fosse um elo, sabe? Que eu vou utilizando para juntar uma frase com a outra, tá? E aí isso faz o quê? Com que o nosso texto, ele não pareça um amontoado de frases soltas, tá? Ou até de repetições desnecessárias, tá? Porque quando eu estou retomando um elemento através de um pronome demonstrativo, né? Ou até através de um pronome relativo, mas aqui no nosso caso é demonstrativo, eu não preciso ficar repetindo literalmente aquele mesmo elemento a todo momento.
quê, gente? Porque o falante, ele preza pela economia da língua, tá? Ele preza pela economia do uso da língua, seja na fala, seja na escrita, tudo bem? E dito isto, vamos analisar aqui as alternativas, tá? A letra C, ela fala de função catafórica, antecedendo a explicação de um fato ainda não mencionado no texto, exercendo função catafórica. Vejam, queridos, a função catafórica, ela é o oposto da anafórica, tá? Ela acontece quando o pronome aponta para algo que ainda vai ser dito, tudo bem? Então, neste caso aqui, nós não temos, né, o pronome essa se relacionando com algo que ainda vai ser dito. A letra C está descartada neste caso, tá? Aí vamos para a letra D. Ela fala de parágrafo seguinte, né? Olha só, substitui um substantivo mencionado no parágrafo seguinte, garantindo clareza e coesão textual. Pessoal, um pronome, ele não consegue adivinhar o que será escrito no futuro, tá? Que no nosso caso aqui é no parágrafo seguinte. Ele não consegue fazer isso para garantir clareza, tudo bem? Ele serve para organizar o que já foi ou o que está sendo apresentado, tá bom? Então, letra D também está equivocada. E a letra A, ela fala sobre ênfase, né? Uma ênfase específica, tá? E embora, pessoal, os pronomes demonstrativos possam destacar alguma coisa, a função primordial, tá? Do essa aqui no nosso contexto, ela é a de organização, tudo bem? Ela é a de coesão. Ela não serve apenas para dar um destaque, seja esse destaque visual ou um destaque sonoro, tá? Então, a letra A também não é o gabarito da nossa questão. E assim nos resta, então, a letra B como alternativa. A letra B é o nosso gabarito. Olha o que ela diz. Retoma um elemento mencionado anteriormente, conferindo coesão ao texto. É exatamente, pessoal, a referência anafórica. E aí, para terminar a nossa questão e para terminar a nossa revisão, eu gostaria de deixar aqui uma espécie de mnemônico para a gente nunca mais esquecer da diferença do essa, que é anafórica, para o esta, que é catafórica, né? Ou seja, que se refere a algo que vai ser dito, tá bom? Então, olha só, essa, esse e isso tem dois S's, concorda? Então, a gente vai lembrar da palavra passado, que tem dois S's também. Passado, já foi dito, serve para o que já se passou no texto, tá? Essa, esse e isso, passado, ok? E esta, este e isto, a gente vai lembrar do Tzinho e da palavra futuro, que tem o T. Pegou? Ó, esta, isto tem o T e a palavra futuro tem o T também. Então, a gente vai relacionar isso, tá? Ou seja, é o que está aqui e agora, tá bom? Serve para o que ainda vai ser apresentado, tá? Então, eu espero que esse mnemônico ajude, né, a todos nós, para a gente nunca mais esquecer o que é anáfora, que é o que já foi mencionado no texto, e o que é catáfora, tudo bem? Que é o que vai ser dito. Bom, aqui a gente termina o nosso encontro, a nossa revisão. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até o fim e eu espero que a gente se veja logo em breve. Tchau, tchau!